Horto Ostinato, um podcast de José Rui Rocha, com música original de José Miguel Costa. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 6 de Horto Ostinato, o penúltimo desta primeira série. Hoje vamos lançar a nossa leitura a um objeto atual. Tentaremos, dada a proximidade, não perder o foco. Todavia, admitimos desvios vários e talvez uma respiração maior que a habitual no decurso deste número. As fundamentais deste podcast são já bem conhecidas e colidem, de todo, com as circunstâncias celebradas nas últimas horas. Não falaremos disso, não. E, no entanto, não falaremos de outra coisa. Mas começamos, como não podia deixar de ser, auscultando o passado. Dirijamo-nos ao século V a.C., bem diante de Sófocles e à grande alegoria da visão. Tudo é claro agora. Ó luz do dia, vejo-te pela última vez. É Édipo, no texto dramático de Sófocles, já vivendo a cegueira auto-infligida, quem fala. É no contexto grego que se desenha a fixação do cânon dos 5 sentidos, que ainda atualmente vigora na epistemologia ocidental. Foi Aristóteles que, reformulando a exposição das percepções de Platão, audição, visão, olfato, percepção de frio e quente, o prazer e o desconforto, o medo e o desejo, os definiu, digamos assim. Mas Aristóteles não se limitou a estabelecer os sentidos humanos, hierarquizou-os. Desta arte e à frente em grau de importância da audição e do olfato, estabeleceu a visão. Isto porque, para o grego, a visão era o sentido essencial no que às precisões da vida respeitava. Mas já Platão, na célebre alegoria da caverna, aclamava a supremacia da visão. O próprio ateniense, que nessa mesma obra estabelece uma cisão entre o mundo sensível e o mundo inteligível, consagra a hegemonia da visão, que emerge no mito, quer como representação metonímica de um envolvimento com o mundo sensível, quer como metáfora para o conhecimento das ideias e da verdade. De facto, e citamos Bruno Sena Martins, a afirmação de que a relação sensorial com o mundo pode ser ilusória, por contraponto às construções fundadas em ideias, não impediu Platão de celebrar a visão como fonte de singulares privilégios e de a reconhecer como imprescindível à filosofia, a maior dádiva dos deuses ao homem mortal. A hegemonia que a visão adquire na antiguidade grega advém, por um lado, da asserção simbólica do ver enquanto manifestação de vida, e, por outro, de uma firme convicção da relação estreitíssima entre ver e conhecer. Justamente, a origem da primazia e centralismo visual que atualmente vigora ao Ocidente colhe já nesta relação de proximidade entre visão e cognição a sua raiz. Como bem lembram George Lakoff e Mark Johnson, analisando as metáforas reinantes no nosso pensamento e linguagem, seeing is the metaphorical source domain, use it to conceptualize knowledge. Desta relação, já sedimentada no contexto grego, nos dá conta a evolução etimológica da palavra ideia nas línguas europeias, uma genealogia cuja gênese nos transporta ao verbo grego idein, que se traduz por ver, estabelecendo esta uma marca emblemática de que o modo como pensamos, acerca do modo como pensamos, é orientado na cultura ocidental por um paradigma visual. José Saramago, no seu ensaio sobre a cegueira, mostra-nos uma cegueira, se bem que branca, como símbolo da escuridão e da ignorância, da alienação e avidez, mas também de desesperança. A cegueira também é isto, diz-nos, viver num mundo onde se tenha acabado a esperança. A dimensão do ver, não ver em Saramago é múltipla e complexa. Saramago, pela epígrafe "Se podes olhar, vê", do apócrifo Livro dos Conselhos, pressupõe uma verdadeira educação no ato de ver, quando, na frase subsequente, associa ver com conhecer, condicionando "se podes ver, repara". A visão humana, com efeito, não se deixa definir apenas no nível fisiológico. Ela esclarece, principalmente, a partir de uma decisiva análise da percepção e da aquisição do conhecimento.
As personagens ficam cegas porque tornam-se incapazes de receber os estímulos externos e, considerando que a cegueira nesta obra é uma cegueira metafórica, essa incapacidade na acuidade visual também diz respeito à incapacidade no plano do conhecimento, na ordem do saber. Contudo, se outrora fortemente associada à punição, à impureza, à deformidade e consequente impedimento de vida plena em sociedade, quando não efetiva sentença de morte, a cegueira, em dissonância com esta prescrição, encontrou nos mais variados tempos e narrações dimensões outras: revelação, reconciliação, revivificação, metamorfose, conversão. De entre as mais diversas linhas, é também nas que narram a vida de Cristo que esta nova dimensão se descobre. Vinculada com o afeto, ela achou misericórdia e cura, sendo-lhe conferida uma libertação dessa noção de impureza, arrancando as pessoas cegas e, sobretudo, as cegueiras, a um silêncio imposto e castrador. Para Jesus, mais do que a impureza evidente do corpo, era merecedor de cuidado e cura a impureza invisível do espírito. Esta simbólica articulação de ampla dimensão hermenêutica entre obscuridade e luz, revelação e encobrimento, cegueira e visão, regressará pelo caminho de Damasco e encontrará em Saulo de Tarso, então um perseguidor de cristãos, veículo para a nova dimensão do ver. Estamos, pois, perante a forte imagem alegórica de que pela cegueira podemos alcançar processo, errância, aprendizagem, transformação, diríamos metanoia, um novo e mais puro ver. Aqui chegados entramos por completo no objeto do nosso encontro de hoje. Trata-se do segundo filme original mais visto de sempre na Netflix, recheado de estrelas e realizado por Adam McKay, Don't Look Up. Convém que nos posicionemos logo à partida declarando que não nos debruçamos sobre este filme por se tratar de uma película estruturante. Jamais. Não é sequer, quanto a nós, um bom filme e não traz nada de novo. Não tinha de o fazer, se bem que podia tê-lo feito. Surge desequilibrado, à procura de ritmo, de tom, e num ápice, como disse David Bernardino, vai do absurdo à depressão, da comédia à tragédia, do romance à traição, ao mesmo tempo que encaixa tudo isto no desenrolar da sua expectável trama, disparando para os vários setores-alvo da sociedade. A premissa é mais que sabida. Não foi, portanto, por isso que o escolhemos, mas antes, isso sim, porque, do modo possível, enquanto sátira extremamente óbvia, mas oportuna, não se negou a expor-se como um lugar mais à convocação da atenção e da esperança, à urgência da compreensão e sua aflitiva carência. Alegórica, sarcástica, nada esquiva a vizinhanças com o real, esta longa-metragem conta a história de cientistas que descobrem um cometa que está em rota de colisão com a Terra. O impacto irá ocorrer dentro de pouco mais de 6 meses e extinguirá por completo toda e qualquer forma de vida no planeta. Há quem desespere e quem ignore o assunto. Há quem altere léxico, postura e modo discursivo para se fazer entender, e quem ridicularize a evidência na imbecil tentativa de a desacreditar ou mesmo crente do seu desaparecimento. Há quem em histeria grita a verdade e quem faça do acontecimento o espaço cênico do seu exercício diário, pateta e narcísico. Todavia, o que pode parecer apenas mais uma distopia oleodesca, ornada de clichês, desenha-se, se assim o lermos, e à imagem de tantos outros filmes, documentários, séries semelhantes, como um tempo de reflexão, uma oportunidade de transfiguração do ver. É essa a sua proposta, se bem que a espaços a vocifere, o que pode conduzir à sua descredibilização, outras vezes a brinque, correndo o risco de menosprezo, e não passe, talvez, parece-nos, de um espelho exibido diante de um cego. Ele não descobrirá o reflexo de si próprio, e é bem provável que se admita como corpo externo ao problema. Entretanto, entretém-se, o que pode fazer com que o filme, na sua empresa ética e moralizante, mesmo que alguns a refutem, seja autofágico, a nêmesis de si próprio. As grandes questões tratadas em Don't Look Up, filme essencialmente orientado à realidade americana, são a civilização do espetáculo e a manifesta impotência perante um consolidado e crescente estado de denegação que se apresenta como um problema muito maior do que se imaginava. Mas talvez seja mais do que isso. É aqui que se funda a sua luz cética, o seu satírico jogo de sombras. Escrito às portas da pandemia que nos tragou nos últimos anos, por mais que a película aponte às alterações climáticas, ela pode muito bem ser lida dentro do universo da Covid-19, como de tantos outros cenários mais ou menos próximos no calendário. Mesmo recorrendo ao despenhamento do cometa como metáfora para abordar a problemática questão do clima, o filme guarda um grito latente.
A ideia desesperante de que por mais visível que uma prova seja, por mais tangível que uma evidência se manifeste, nem mesmo quando diante do olhar de um espírito em denegação, essa evidência é capaz de esclarecer, de iluminar, de dar a conhecer e libertar. Don't Look Up acerca-se de diversos elementos que representam a atualidade, sobretudo o pantanoso contexto das relações entre ciência, mídia, política, religião, entretenimento, dinheiro e propaganda. Dando o exemplo da Guerra do Iraque, que os cadernos de história quiseram começar a 20 de março de 2003, Alan Sokal afirmou que o pior adversário da cosmovisão científica são os propagandistas, os agentes de relações públicas, os políticos e as empresas que os empregam. Todas essas pessoas que não se preocupam em saber se uma afirmação que fazem tem provas e que simplesmente tratam de convencer o público a tomar uma conclusão pré-determinada com qualquer método que funcione, ainda que seja desonesto ou fraudulento. Justamente é da superficialidade, fragmentação discursiva, omissão e imediatismo do jornalismo, da impreparação das lideranças e do seu egocentrismo patológico, da nudez despodurada e irracional das redes sociais, é da civilização do espetáculo já tão tratada por diversos autores, da influência do capital privado na condução de assuntos, científicos ou outros, por parte dos governos, é da indiferença, de uma vaidade oca, da explosão do ódio, de estigmas e preconceitos. É do poder das tech giants na captura e manipulação de dados, da perda de confiança nas instituições, da perda de autoridade dos processos e métodos científicos diante do peso dos algoritmos e do funcionamento do mundo digital. É do medo abissal perante a percepção de fim, do encontro álgido com a morte e o vazio. Enfim, é de tudo isso que o filme fala. Mas é, sobretudo, para além dessas moradas, dessa outra, mais dramática, porque é mãe de todas as referidas e de cuidado urgente que ele trata. Uma ignorância profunda, um analfabetismo lancinante, uma completa ausência de uma gestualidade do sensível. Ou, dito de outro modo, uma cegueira patológica, uma permeabilidade ao fácil e imediato, uma indiferença e insensibilidade devastadoras, uma completa indisponibilidade para a compreensão, para o complexo, para o pensamento lúcido e profundo. O que resta perante o estilhaçar da evidência? Por onde continuar se não se distingue verdade de mentira e o discurso se quer indolor e em permanente higienização? A erosão é longínqua, sabemo-lo. As ideias anti-ciência, o que se tem chamado comumente de negacionismo, termo equívoco na sua generalização, será bem mais conspiracionismo, dado que negacionismo se trata de uma posição associada à negação do Holocausto, ou seja, à disseminação da ideia de que este não aconteceu, ou não aconteceu do modo e na dimensão historicamente confirmadas, termo de resto rejeitado por todos os que participam dessa negação, denominando-se de revisionistas. Mas prosseguindo, dizíamos que as ideias anti-ciência não nasceram hoje e têm documentados infindos episódios. Se não quisermos ir lá longe na história, e podíamos, basta-nos aludir a Giordano Bruno, Galileu, Hipátia de Alexandria e muitas outras fogueiras, exílios e cancelamentos que ainda hoje ardem em forma de incêndio. Por outro lado, temos de perguntar: quem anda a engordar este analfabetismo? Esta ignorância dolorosa, perigosa, mortal? Que indiferença é esta perante a mentira, o equívoco e a idiotia? Quem, em boa verdade, anda conscientemente a semear histeria, qual dealer das dependências do cotidiano, num malabarismo perigoso de factos, não poucas vezes desonesto? Quem diariamente injeta a linguagem de morfina e se permite respirar curto e raso diante da sua celebrada poluição? Até que ponto a falta de compreensão é um elemento-chave para a transformação deste tempo flutuante e plano? Permitam-me falar na primeira pessoa. A minha experiência enquanto docente foi-se articulando e depurando com uma tónica comum a todos os lugares e respectivos dialogantes, por mais diferentes que sejam entre si, ou justamente por isso. É capital a compreensão, a mútua compreensão. Eu coleciono derrotas, garanto que não acertei sempre, mas emprego a educação como uma convocação, não uma coação. Educar é compreender, não incrustar. Partilho um exemplo que reporta ao universo da história da música, ocorrido no princípio deste século, quando dei a escutar Iannis Xenakis a um grupo de adultos. A reação foi intempestiva. Houve ódio até a explodir de uma pronta rejeição. A sentença única era, então, isto não é música. Eu não podia, de facto, exigir que compreendessem Xenakis. Reparem, aquelas pessoas tinham ouvido, e mal, fragmentos de Vivaldi em tudo o que era propaganda.
Ouviram falar de Bach, mas nunca o escutaram, senão por acidente. Daí colocaram um pé em 2 temas de Mozart e outro num excerto melódico de Beethoven que repetiram até à náusea numa flauta de bisel obrigatória. Alguns, quem sabe, tinham uma caixinha de música com 8 compassos de Tchaikovsky. É claro que não podiam compreender. O processo foi aflitivo, abriu feridas, choques, aborrecimentos. É um terreno sujo este de trabalhar o entendimento através de muros antigos, abismos, de hábitos inveterados, através de um analfabetismo comum e por isso mesmo confortável e aglutinador. Foi necessário repetir uma e outra vez. Repetir de novo. E mais ainda. Repetir, e em cada uma das vezes de modo diferente, rigoroso, sempre mais claro e esclarecido. Foi preciso ser caluniado, ridicularizado, ignorado. E então voltar a repetir numa outra tonalidade, com outros exemplos e factos, com novas luzes e relações, novas nuances e coreografias. Apenas quando a esses adultos foi proporcionada a perspectiva de um caminho, quando nos desviamos do discurso insignificante e hiperhigiênico, tão perigoso para a clareza, quando se entendeu que se tratava de um sério diálogo entre as mais diversas épocas, múltiplos territórios e um sem fim de compositores, senão quando admitiram que Xenakis, mesmo que originalíssimo, era resultado de toda uma evolução antiquíssima, de uma transformação extraordinária e diversa ao longo de séculos, puderam dispor-se à escuta. E escutaram. Podem não ter desenvolvido um entusiasmo maior por ele e pela sua obra, mas dispuseram-se à escuta e libertaram-se da ignorância primeira. Podem não ter compreendido completamente, mas nunca mais se escutou "isto não é música". Talvez não tenham ficado adeptos da música estocástica, nem de outros trabalhos e compositores a encetar o século XXI. Não tinham de o ficar, mas chegaram a questionar-me acerca de outros nomes e composições. Pascal Dussapin, Messiaen e Cândido Lima, por exemplo. Começaram a mover-se de forma autónoma e quiseram conhecer Stravinsky, Stockhausen, Cage e, espantem-se os mais distraídos, trouxeram-me nomes e obras, não só clássicas, que eu desconhecia de todo, e são hoje lugar fundamental na minha biblioteca. São disso exemplo Somei Sato e Alireza Gorbani. Falo deste acontecimento para levantar a questão que não pode ser ignorada. Se, de facto, há uma incipiência que perpassa este nosso tempo, uma cegueira doente e perniciosa, a lucidez, por seu lado, não pode ser uma estrada paralela onde o pensador se entretém com o descalabro. O pensador, utilizemos esta figura, podíamos dizer o cientista, o educador, o artista, o governante, mas dizíamos: o pensador não pode cumprir-se como uma voz que enuncia, desespera e despreza a primeira repetição e impõe, muitas vezes sob forma de lei, na vez seguinte, somente porque não o compreenderam ou não se fez compreender. O pensador não pode ser o voyeur que descobre um qualquer erotismo na turba que dissemina idiotia e dela não desejar mais do que o alimento para o seu pequeno poder. Não pode contentar-se em ser o analista da desgraça. A iminente colisão devorá-lo-á também a ele. Ele tem de agir, de fazer entender. Ele tem de compreender para poder ser compreendido. Mas, reparem, nós não temos de compreender tudo. E essa é, justamente, por contraditório que pareça, a compreensão seminal para todos aqueles que não querem uma educação que defraude a democracia e empobreça os espíritos. Essa é a fundamental de todos aqueles que querem habitar uma comunidade crítica, criativa, curiosa e lúcida. De resto, é tão perverso o espírito imerso em denegação quanto o falso intelectual. Convém vincar que aquele que compreende um equívoco, uma falha, uma falta, não é um traidor. Aquele que pergunta, que levanta um problema, não é o inimigo. Compreender não é sinónimo de absolver. A compreensão exige a argumentação, precede o juízo, convoca a refutação, impedindo maldições, excomunhões e o semear de anátemas. Compreender não é subordinar-se ao mal. Não há que ter medo de compreender, com medo de desculpar. De resto, e parafraseando Edgar Morin, seria preciso não compreender nada, como se a inteligência comportasse um vício horrível, o de conduzir à fraqueza, à abdicação. Estaríamos em pleno cume do obscurantismo. Mas esta é a grande queda, a árdua tarefa, o caminho difícil, a de pensar os dias, os gestos, as palavras e os silêncios na sua complexidade. É que os fanatismos, cegueiras e cidadelas muralhadas são tão diversos nas geografias quanto nas dimensões, e é justamente por isso que hoje é tão difícil falar de verso, reverso, anverso e avesso, por entre a consonância, a uniformidade tácita das horas e a cristalização dos mitos. É por isso que tem sido impraticável a comunicação, impossível o diálogo. Porque onde uns berram entrincheirados e cegos, outros, escarnecendo, isolam-se, desprezam, julgam e impõem,
mas ainda não se dispuseram à ação educativa, não apenas à sua enunciação, fixação e propaganda, mas à sua aplicação e reiteração, tantas vezes e sobre tantos modos quantos forem necessários. Pois, sabemo-lo, a ignorância, à primeira vista indolor, uma vez disseminada, corre lesta e multiplica-se por 1000 a cada segundo. Ela é mortífera. É necessário entender que nenhuma crise é unilateral. Como nos deixou dito Gonçalo M. Tavares nas suas breves notas sobre o medo, tratamos as nossas palavras como se fossem passageiros de primeira classe e nós, o seu empregado servil. Face às palavras dos outros, comportamos-nos como se elas fossem o nosso empregado servil e nós os passageiros de primeira classe. Parece-nos essencial perseverar na atenção do outro, reaprender o silêncio e a escuta, atentos aos diversos pontos cegos do percurso, quer para deles não fazermos certezas e sedutoras ilusões, quer para não os desconsiderarmos sob pena de perigoso desastre. Parece-nos, pois, elementar tratar de imediato da ferida profunda da vida interior, ou seja, tratar da ruptura acentuada da família, sempre mais imersa num monocromatismo que não oferece qualquer visão do mundo aos seus filhos, composta por pessoas que viajam, ceiam, festejam, divertem-se juntas, mas não pensam juntas. Ela é bem mais do que uma união transitória. Mas regressemos ao nosso foco, soltando à reverberação estes desvios. É uma miniatura de Carl Sagan que praticamente abre Don't Look Up. Autor de múltiplos livros, criador e apresentador daquela que foi a primeira versão da popular série televisiva Cosmos, em 1980, Carl Sagan foi para muitos o maior divulgador científico do século XX. E a pergunta surge no filme, justamente: o que faria Carl Sagan? Pergunta ao professor Randall Mindy, personagem interpretada por Leonardo DiCaprio, à sua equipa no primeiro choque acerca do cometa recém-descoberto, ainda um pouco sem a real noção da gravidade da situação. Ora, não será ingênua e desinteressada a questão levantada por Adam McKay, nem o cintilar da figura de Carl Sagan. Se, por um lado, ela guarda um verso de crítica ao risco da popularização e desarticulação do complexo, mas também numa perpendicular à distância discursiva e arrogância celebradas pelas academias, de que é exemplo no filme justamente o próprio professor Randall Mindy, por outro, ela relembra um tempo ainda capaz de uma séria comunicação. Sagan, através precisamente de metáforas, procurou que conceitos científicos difíceis de idealizar fossem percebidos por espíritos não habituados ao encontro profundo com a ciência. É disso testemunha a série Cosmos, justamente. Recordemos a título de exemplo o episódio em que, com um precisado mapa de cartão, tão ao jeito suprematista de Malevich, um par de formas geométricas recortadas em papel e uma maçã, explica como seria a quarta dimensão. A sua criatividade procurou contornar limitações, valendo-se dos recursos possíveis, por forma a estabelecer uma ponte entre a nossa capacidade de cognição e a abstração de alguns modelos e conceitos científicos. Este é um dos papéis do educador pensador. Compreendendo com quem fala e com quem age, dar-se a compreender agindo. É uma via árdua esta, a de fazer ver ou de devolver a visão. Vivemos um tempo flutuante, cínico, exato e especialista. Tempo minuciosamente cénico e cego, onde, a São Tomé, já não basta ver para crer. Mesmo que lhe provem, mostrando e demonstrando o contrário, mesmo quando diante do facto, Cristo ressuscitado, Tomé, apesar do toque, do cheiro, apesar de imerso em plena verdade, permanece incrédulo, ou assim se deseja e cumpre, como uma ostra enleada em desconfiança e teorias da conspiração, trancada sobre a sua própria pérola de pseudociência. Finca-se em denegação, destilando ódio a tudo que não fala o seu idioma e lhe coloque dúvidas, problemas, obstáculos ao seu desejo imediato. A tudo que lhe provoca o desconforto de pensar, repensar, observar e esperar. Compreender e desaprender em errante maturação e permanente metamorfose. Don't Look Up é familiar de tantos outros títulos que se quiseram como alerta, via crítica e de intervenção política e social. É um confrontar e confrontar-se com o tempo em curso. Mas não chega a meio tronco da grande árvore onde Beckett, Genet e Unesco, categorizados na prateleira do absurdo, nos colocaram a rir de nós próprios. O decoro era ainda uma via de transfiguração. Não se aproxima do hálito distante de Aristófanes, da profundidade de Shakespeare, da acuidade de Laurence Sterne e Jonathan Swift, ou da lucidez e superior ironia de Gonçalo M. Tavares. Não alcança Molière onde rindo se castigavam os costumes. Fica-se por um ligeiríssimo toque epidérmico a Orwell e Aldous Huxley. Don't Look Up, à imagem de tantos outros alertas e rupturas, intervenções e gritos de revolta direcionados a um tempo e uma urgência específicos,
corre o risco de acabar, via esquecimento ou banalização, nessa repleta e antiga sucata comum a todos eles, onde, quem sabe, não se encontra oculta, refugiada e sem papéis, a verdade nua retratada por Jean-Léon Gérôme. Saramago, no seu ensaio sobre a cegueira, foi muito claro. Penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo, não veem. Não é recente este São Tomé surdo e cego, ou assim fingido, de megafone na boca, indicador em riste e post em dia, imitação grotesca de um qualquer Tiresias vidente e omnisciente. Mas por que decide ele esta via e não outra? Talvez seja decisivo redefinir a escuta, libertando a visão e o espírito hipnotizado das horas que nos vão. É um trabalho comum num tempo de crise, sim. Mas que tempo é que não foi? E como tempo de crise é um tempo cru, a mostrar a carne, a ossatura, a medula, um espelho de uma franqueza avassaladora, dolorosa, árdua e ímpar oportunidade de escuta e metamorfose. Nenhuma crise é passível de respostas imediatas, simples. Talvez nem seja sequer a resposta à via primeira, senão a interrogação. Nenhuma crise se transforma com ópios, ódios, escusas e acusações. Neste nosso tempo vincadamente narcísifo, aglutinando dois mitos, um tempo que se tem manifestado sobretudo como o grande banquete da indiferença e da ignorância, a grande festa da insignificância, cruzando dois títulos de Milan Kundera, que podemos nós, imperceptíveis entre a luz exuberante destas horas ruidosas? É essencial procurar a compreensão. É seminal valermos-nos da esperança. Mas esperança não como o século a vai entendendo, como quem espera, um ser desejante só, de colo pronto ao que há de vir. Há de correr tudo bem e oxalá se Deus quiser. Não, trata-se de outra coisa. De esperança na linha do que outrora disse Václav Havel, como uma orientação do espírito, do coração. A esperança é em caminho e ao encontro. Ela é compromisso e mudança. A esperança não é a convicção de que alguma coisa acabará bem, mas a certeza de que alguma coisa tem sentido, independentemente do modo como acabar. Aqui chegados, urge reiterar que esta surda cegueira de Tomé é contagiosa, e não apenas anexa a uma única coordenada. Será importante olhar para cima, sim, mas não é exclusivo. É preciso não cairmos num perigosíssimo fosso ególatra. É urgente atender à imprescindível luz irónica que Jonathan Swift, justamente, levantou nas famosas viagens de Gulliver. Recordemos as suas aventuras em Laputa, onde Gulliver se esbarra com a ciência moderna, digamos assim. Esta ilha circular e flutuante, apartada do mundo, é habitada por homens que têm um olho voltado para dentro e outro para cima, voltado na direção do zénite. Arriscaríamos, corroborando com Alan Bloom, cartesianos perfeitos. Um olho egoísta, contemplando o eu, um olho cosmológico a observar as coisas mais distantes. A observação intermédia, essa é que não se encontra ao seu alcance. Os únicos estudos admitidos pelos habitantes de Laputa são a ciência e a música em harmonia com o movimento dos astros, que são igualmente a base da sua fraseologia. E parafraseando Gulliver, embora sejam assaz hábeis no manejo do esquadro, da régua e do lápis, não há gente tão tosca, incapaz e inapta nas ações da vida cotidiana. Não há mentes tão lentas e periclitantes sobre qualquer tema que não seja matemático. São totalmente alheios à fantasia, à imaginação e invenção, de tal forma que em todo o seu léxico não se acha qualquer termo capaz de expressar estas ideias. O seu pensamento e inteligência vivem absolutamente absortos à ciência e à música. Precisamente por isto, a comunicação com o mundo exterior é por eles admitida como desnecessária. Para os ouvintes familiarizados com a famosíssima série americana The Big Bang Theory, Laputa é a grande ilha de Sheldon e os seus amigos cientistas. Diz-nos Gulliver justamente que os altos dignatários de Laputa precisam de serviçais capazes, quais servos intermediários, para a realização de uma capital função, a comunicação com o outro, com o estranho. Estes serviçais ou batedores, assim chamados em algumas traduções, para além de vigiarem constantemente o seu amo enquanto este se move para que não caia em nenhum abismo ou provoque a queda de outro alguém num fosso, de tão abstraído que vive nos seus pensamentos científicos, estes serviçais, dizíamos, acompanham os seus amos para constantemente lhes golpearem a boca e o ouvido, pois, dada a abstração da sua mente em profunda especulação, esquecem-se, ou não conseguem de todo, escutar ou falar com os outros se um agente externo não mantiver despertos os seus órgãos do ouvido e da fala. Como o Gulliver disso não precisasse, foi de imediato dado como idiota. Em Laputa, tudo é observado e admirado do alto, flutuando à distância, no uso de um poder tirânico e capaz de uma destruição inimaginável.
No seu próprio território, fruem todas as coisas pela sua forma geométrica. Os alimentos cortam-se em triângulos, losangos, quadrados, e as mulheres, que possuem uma vitalidade transbordante e desprezam os maridos, diz-nos Gulliver, não são por estes vistas senão na sua afinidade com essas mesmas formas, um mero objeto de adorno. Ou seja, não há lugar para qualquer erotismo em Laputa, fruto de uma completa ausência de sensibilidade poética. De resto, em vez de procurarem que a sua matemática siga as formas naturais das coisas, transformam eles as coisas por forma a que estas se adaptem à sua matemática. Jonathan Swift, pois, deixa-nos a luz desta paródia para que o caminho possa, se o quisermos, ser tropeçado de modo melhor. Em suma, mais do que olhar unicamente para cima, e sabemos que o convite de Adam McKay é poliédrico, é essencial olhar de modo amplo, um olhar sério e descontaminado. Olhar em mútua compreensão como quem constrói, admitindo o disperso, o ausente, o diverso, o diferente, o distante e o próximo, dialogando, compreendendo, escutando. Mas, no fundo, nós já estamos a olhar, não estamos? Somos nós que guiamos o nosso ímã laputiano, não somos? O que falta então, em boa verdade? Quantos tipos de denegação existem, para além desta básica e evidente onde todos apostam as suas fichas? De quem é a responsabilidade de imbecilidade ter granjeado tronos, castelos, estradas e fortalezas ao bom senso, à inteligência, ao conhecimento e à sensibilidade? E não fazemos a questão para que se levantem acusações, juízos e condenações. Não a fazemos rasgando uma trincheira entre dois polos em colisão. A urgência é outra, bem entendido. A urgência é outra. De improviso. Terminamos, como habitualmente, com a excelência de José Miguel Costa em mais uma leitura ao piano. Improviso 6 é a sua proposta musical para as fundamentais deste nosso encontro. Regressamos em março, eu e o José Miguel, para uma conversa a dois, fazendo a avaliação desta primeira série do Horto Ostinato e perspectivando o seu futuro. Até lá!